Ele matou um gigante, unificou tribos, transformou Jerusalém em capital. Seu nome atravessou 3.000 anos. Mas existe um problema. Durante décadas, arqueólogos disseram que ele talvez nunca tenha existido, que o grande rei Davi poderia ser apenas propaganda. Então hoje, a pergunta não é religiosa, é histórica. Davi foi real, ou foi um mito nacional construído séculos depois? E antes de você decidir, existe uma pedra, uma inscrição descoberta nos anos 90, fora da Bíblia, que pode mudar tudo no final deste episódio. Hoje, no Atlas Sagrado, nós vamos investigar Davi como personagem histórico, não como herói, não como vilão, mas como figura política do século X a.C., e o que a arqueologia realmente permite afirmar. Vamos voltar ao começo. Israel está em crise. O rei Saul já governava, mas o texto diz que Saul perdeu o favor divino. E então Deus envia o profeta Samuel a Belém, não para escolher o mais alto, nem o mais forte, mas alguém improvável, o pastor, o invisível. E é nesse momento que a Bíblia coloca uma frase-chave. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Repare, no mundo antigo, coração não é só sentimento, também é intenção, direção, capacidade de conduzir. E isso levanta uma dúvida que já prende a história. Davi foi escolhido pela pureza ou por ser o tipo de líder que aquele tempo exigia? Mas aqui entra um detalhe que poucos comentam. O antigo Israel não era um império consolidado. Era uma confederação tribal frágil, sem capital fixa, sem burocracia estruturada, sem grandes cidades fortificadas como o Egito ou a Mesopotâmia. Se Davi existiu, ele governou algo muito menor do que imaginamos. Isso muda completamente a escala da história. Talvez ele não tenha sido um imperador. Talvez tenha sido um chefe regional que, com habilidade política, consolidou o poder. E isso torna sua ascensão ainda mais impressionante, porque ele não herdou estabilidade, ele construiu. A partir daqui, o mito encontra a cena mais famosa: Davi e Golias. Golias aparece como uma muralha humana, armadura pesada, lança, intimidação. Um inimigo grande o suficiente para parecer invencível. E Davi entra sem espada, sem armadura, com uma funda. A funda não era símbolo de ingenuidade, era arma de elite. Registros do Oriente Próximo mostram que fundeiros conseguiam atingir alvos a mais de 100 metros, com força suficiente para perfurar crânios. Davi não foi imprudente, ele foi tático. Ele recusou a armadura porque a armadura limitaria a mobilidade. Ele não enfrentou o gigante no corpo a corpo, ele neutralizou a distância. Isso não diminui a fé, mas adiciona a estratégia. E isso combina com o que veremos mais tarde. Davi não era apenas devoto, era calculista quando necessário. E aqui existe um detalhe que muitos ignoram. No antigo Oriente Próximo, funda não era brinquedo, era arma de guerra. Arma de alcance, arma de precisão. Davi não vence porque correu para cima. Ele vence porque não entrou no jogo do gigante. Ele mudou o jogo. Foi fé? Foi milagre? Ou foi inteligência militar com coragem? Essa pergunta vai voltar mais tarde também, porque Davi não será apenas um guerreiro. Ele vai se tornar algo muito maior e muito mais perigoso. Depois que Saul começa a perder estabilidade, Davi cresce, ganha fama, ganha canções, e o texto diz que Saul passa a temê-lo, porque no mundo antigo, fama é poder, e poder atrai conflito. Aqui a narrativa bíblica acelera para algo que parece inevitável: Davi se torna rei. Mas o que isso significa na prática? Para entender Davi, a gente precisa olhar para o mundo em volta.
Estamos falando de um Oriente Próximo feito de pressões, filisteus, povos vizinhos, cidades-estado, alianças frágeis, conflitos constantes. E nesse cenário, um líder carismático podia subir rápido, mas também podia cair rápido. Então Davi faz um movimento decisivo. Ele conquista Jerusalém, uma cidade estratégica e, mais importante, uma cidade que não pertencia diretamente a uma tribo dominante. Jerusalém funciona como capital neutra, e isso é genial. Mas ele não para aí. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, e nesse instante, religião e política se encostam, o sagrado e o Estado no mesmo centro. Isso pode ser devoção, mas também é legitimidade. Pergunta direta: Davi trouxe a arca por fé ou porque entendeu que um reino precisa de um coração simbólico? Até aqui, parece uma ascensão clássica. O pastor improvável, o guerreiro brilhante, o rei estrategista. Mas agora vem a fratura. O ponto em que o texto deixa de proteger o herói. Batseba. Davi vê. Davi deseja. Davi toma. E depois, tenta controlar as consequências. Urias, o marido, é empurrado para o lugar onde vai morrer. O texto não coloca isso como um acidente, ele apresenta como decisão. E então vem a acusação mais famosa da história. Tu és esse homem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. E aqui, se você está assistindo, eu quero que você sinta o peso, porque isso muda o tipo de história. Davi não é um herói limpo, ele é humano, falho, poderoso e perigoso. E a pergunta que prende qualquer público adulto é como alguém escolhido cai tão fundo. E mais, essa queda é moral ou é a lógica inevitável do poder concentrado? As consequências chegam rápido. A casa de Davi implode por dentro. Conflitos familiares, violência, traição. E por fim, Absalão. Seu próprio filho se rebela. Guerra civil. O rei, Davi, foge da própria cidade. O homem que enfrentou um gigante não consegue impedir a guerra dentro da própria casa. O texto bíblico não está tentando vender um rei perfeito. Está narrando um reinado com custo. E isso nos leva ao ponto mais importante, a pergunta histórica. Davi existiu mesmo? Ou é uma figura construída séculos depois? Agora, entra a investigação. E aqui eu vou abrir um mapa do debate. Existem estudiosos que chamam Davi de um rei forte, um fundador real de dinastia. E existem estudiosos que acreditam que o reino grandioso descrito na Bíblia foi ampliado mais tarde, como memória política, como propaganda nacional. E a razão disso é simples. A arqueologia trabalha com vestígios, e vestígios nem sempre contam a história inteira. Jerusalém, por exemplo, é um ponto crítico. Alguns pesquisadores argumentam que Jerusalém no século X a.C. poderia ser pequena demais para sustentar a imagem de um grande império. Outros defendem que evidências de arquitetura e organização sugerem mais complexidade do que se pensava. Esse debate existe. O que sabemos, o que suspeitamos e o que não dá para afirmar. Esse episódio é mais do que moral, é político. No mundo antigo, reis tinham poder absoluto, mas o texto bíblico faz algo incomum. Ele expõe o rei, sem suavizar, sem esconder. Isso levanta uma pergunta histórica poderosa. Se Davi fosse pura propaganda nacional, por que incluir o maior escândalo da sua vida? Reis antigos costumavam apagar seus fracassos, mas aqui o fracasso é preservado. Isso sugere memória histórica complexa, não apenas mito idealizado. Agora eu vou voltar para a promessa, a pedra, a inscrição, a evidência fora da Bíblia. Durante muito tempo, alguns arqueólogos defenderam o chamado minimalismo bíblico. Segundo essa visão, Davi poderia ter sido apenas um líder tribal pequeno, cuja história foi ampliada séculos depois. Porque escavações iniciais em Jerusalém
não mostravam evidências claras de um grande palácio. Mas escavações mais recentes sugerem estruturas maiores do que se pensava. Fortificações, organização urbana, vestígios que indicam centralização política. O debate está aberto, e isso é ciência funcionando. Não é fé contra a ciência, é interpretação de evidência. No início dos anos 1990, arqueólogos encontraram uma estela, uma pedra com inscrição em Tel Dan. E nessa inscrição, escrita em aramaico, muitos especialistas enxergam uma expressão decisiva: Casa de Davi. Isso é importante por um motivo enorme. Não é um texto bíblico, não é um escriba de Israel tentando glorificar seu próprio rei. É uma inscrição de contexto externo. E quando um inimigo ou um poder rival registra o nome de uma dinastia, isso significa que aquele nome circulava no mundo real, que Davi não era apenas poesia, que Davi já identificava uma casa real, uma linhagem. Isso não prova cada cena, não prova Golias, não prova cada detalhe íntimo, mas sugere algo forte. Existiu uma dinastia associada a Davi, e isso muda o jogo. Agora, eu quero organizar sua mente com uma síntese. Se você olhar para Davi só como um herói, você perde metade da história. Se você olhar só como vilão, você também perde. Porque Davi é um personagem impossível de reduzir. E talvez seja exatamente por isso que ele funciona tão bem. A Bíblia o exalta e o acusa, e isso é raro. Propagandas antigas costumam esconder escândalos. Reis são pintados como perfeitos, mas Davi não. Ele tem luz e sombra. E isso pode indicar duas coisas. Primeira, a tradição preservou um líder real, complexo, com memória forte. Segunda, o texto constrói uma mensagem teológica poderosa, de que mesmo um rei escolhido não está acima da responsabilidade moral, e não está acima das consequências. Então, Davi foi real? Se a pergunta é: existiu um líder histórico por trás da dinastia? A resposta mais honesta hoje é: há sinais fortes de que sim. Se a pergunta é: ele governou um império como a Bíblia descreve, em cada detalhe? A resposta honesta é: isso ainda é debatido. E é exatamente aqui que seu cérebro adulto deve ficar. Porque essa incerteza não enfraquece a história, ela fortalece. Ela transforma Davi em algo maior do que propaganda. Davi vira uma pergunta viva. Como um homem tão humano moldou a história de um povo inteiro? E como a fé, a política e o poder se misturam quando alguém chega ao topo? Agora eu vou fechar com um contraste. No começo, Davi aparece como o improvável, o pastor, o menino, a funda, a coragem. Mas no final, Davi aparece como o rei. Se Davi fosse apenas lenda, ele seria perfeito, sem rachaduras, sem falhas. Mas a memória preservada sobre ele é desconfortável, complexa, ambígua. E isso é típico de figuras reais. A estela de Tel Dan não prova cada detalhe, mas prova algo fundamental. O nome Davi não nasceu dentro da Bíblia, ele circulava fora dela. E quando um inimigo registra seu nome, é porque esse nome tinha peso. Então talvez a pergunta não seja: Davi existiu? Mas sim, que tipo de líder ele realmente foi? E até que ponto fé e política podem caminhar juntas, sem se corromper? Se você gosta desse tipo de investigação histórica profunda, inscreva-se no Atlas Sagrado, porque aqui nós não escolhemos respostas fáceis, nós escolhemos perguntas honestas.